Olá, eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, hipnoterapeuta e psicanalista. E hoje estou aqui para lhe falar da hipnose. Será que sabe o que é hipnose? Já se perguntou o que é hipnose? Ou tem um preconceito ou a ideia que todo mundo acha que a pessoa hipnotizada faz tudo que o hipnotizador manda fazer? Bem, vamos tirar as nossas dúvidas hoje falando um pouco da hipnose e como é que podemos usar ela para o nosso benefício em hipnoterapia. Então, antes de começar, vou pedir aqui que faça a sua partilha da live para demais gente. Deixe seu like para que o conteúdo possa abranger mais pessoas. Siga as nossas páginas no TikTok, no Facebook e no Instagram. Bem, hipnose. Hipnose é nada menos, nada mais que o estado alterado da consciência, caracterizado por um relaxamento profundo. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa hipnotizada, ela não perde de forma nenhuma o controle da situação ou não faz nada que ela não possa fazer conscientemente. Para a pessoa entrar num processo de transe, que nós aqui chamamos que é o relaxamento profundo, a pessoa primeiro deve querer fazer esse procedimento. A pessoa deve estar disposta a entrar em transe. Quando o indivíduo não quer, de forma nenhuma ele vai ser hipnotizado porque ele não quer. Então a hipnose ela é muito sugestiva, depende muito do que a pessoa realmente quer. Então, para a pessoa fazer esse procedimento, primeiro deve se permitir. A pessoa deve permitir, deve querer fazer para poder passar por esse procedimento. Então, essa é a primeira regra, é a primeira condição para um indivíduo ser hipnotizado. Agora, o que é feito? Como acontece isso? Muita gente quer saber isso. Como é que acontece o processo hipnótico? Bem, geralmente a pessoa hipnotizada, ela é induzida a um relaxamento profundo. Nesse relaxamento profundo, ela vai ficar no estado zen, um relaxamento mais consciente. A pessoa tem consciência. Então, o que estamos aqui a dizer é que a pessoa vai ouvir o que o hipnotizador estiver ali a falar e vai também responder o que lhe for perguntado. Então, só assim é que a terapia ajuda e só assim é que a terapia realmente traz resultados positivos quando a hipnose é feita em consultório, porque pode sim o indivíduo fazer uma auto-hipnose através de algum áudio que leve a pessoa a isso, mas não temos os mesmos resultados que a hipnose feita em consultório. Então a diferença é que no consultório é importante que a pessoa esteja num estado de relaxamento profundo, mas que consiga interagir com o hipnotizador. Agora, quando a pessoa faz uma auto-hipnose, ela geralmente faz através de áudios que lhe vão relaxar e lhe vão colocar num estado de sono profundo. Então, o que ela vai escutar vai trabalhar o subconsciente, mas esse indivíduo já a dormir, entre aspas, porque a pessoa dorme, mas o subconsciente continua a absorver a informação que está ali a receber. Então, essas são as duas diferenças da hipnose feita em casa, sozinho, e da hipnose feita em consultório. Agora, como é que nós usamos para o nosso benefício em consultório? Para que é que nós usamos? Como é que podemos usar a hipnose? A hipnose, ela ajuda-nos muito, principalmente para casos de trauma, por exemplo. Imaginemos que a pessoa tenha tido um trauma com 2 anos, 1 ano de idade. A pessoa normalmente não se vai lembrar do que tenha acontecido, como aconteceu. Pode depois, na fase adulta, o trauma instalado com 1 ano de idade, criar problemas de transtornos de personalidade nesse indivíduo na fase adulta. Então, a pessoa dificilmente vai se recordar do que terá causado isto. Então, quando a pessoa carrega esse trauma infantil,
e vai fazer um procedimento hipnótico, o hipnotizador tem como colocar essa pessoa numa regressão. Então vai regredir para aquele estado em que o trauma foi instalado naquele momento. Então a pessoa vai lá, vai buscar essa informação e a pessoa vai relatar onde está, com que idade está, e vai ali dizer: tenho 1 ano de idade, estou no sítio X, vejo aqui minha mãe ou meu pai que disse isto, fez aquilo, que eu não gostei, que machucou-me. Então o que o hipnotizador faz nesse momento? Vai ressignificar aquela situação, ou seja, vai retirar o trauma que foi instalado ali, fazendo perceber esse adulto que aquela criança, naquele momento, naquele dia, aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido daquela forma, que ela não é culpada, que poderia. Então, dependendo do que vai se encontrar lá, vai se ressignificar o problema, trocando aquela informação traumática por uma solução. Então, quando este indivíduo regressa, é retirada do estado hipnótico, ele já sai sem esse problema, já não carrega mais esse problema, porque já ressignificou. Então foi tratado lá no subconsciente, porque nós temos várias camadas na nossa mente, mas todos os nossos problemas, todas as nossas vivências, desde a altura da nossa concepção até a nossa fase atual, ficam armazenadas essas informações no nosso subconsciente. E dependendo da crença de cada pessoa, a pessoa pode ir para vários níveis. Tem pessoas que até vão para o futuro, porque são as suas crenças. Então a hipnose trabalha muito também com as crenças do indivíduo. Há pessoas que vivem crenças que te levam mesmo ao futuro, que levam a vidas passadas. Então, é importante trabalhar essas crenças que às vezes são limitantes. Então, ao embutir ferramentas durante o processo hipnótico, para essa pessoa poder saber lidar melhor com os seus dilemas do dia a dia, essa pessoa se mune de ferramentas mentais que vão lhe ajudar a descodificar os paradigmas que ela carregava durante a vida toda. Então, a hipnose ela é muito rápida e é muito eficaz para resolver essas questões, também para a ansiedade, para a depressão. A hipnose ajuda muito porque ela ressignifica o estado daquela pessoa, mune aquela pessoa de ferramentas de relaxamento. Em hipnose existe um sinônimo que nós usamos como presente hipnótico, que pode ser, por exemplo, para a ansiedade, usa-se um objeto, por exemplo, faz-se segurar a pessoa, ou um gesto em que a pessoa, sempre que estiver aquela crise de ansiedade, ao fazer aquele gesto ou ao pegar aquele objeto, automaticamente irá ativar o relaxamento, então trazendo essa pessoa a um estado normal. Então, com a hipnose, nós conseguimos com mais rapidez obter resultados que em terapias convencionais levariam muito tempo a serem trabalhados. Então, é uma terapia que eu diria do futuro, que realmente é muito rápida, é muito eficaz e ajuda bastante. Então, não tenham medo de fazer um procedimento hipnótico, porque realmente funciona e é muito eficaz. As pessoas costumam perguntar também: e se de repente eu fico presa no estado hipnótico, não consigo regressar? Isso não existe, não tem como alguém ficar presa no estado hipnótico, tanto que a hipnose pode ser feita via online. E imaginemos que de repente oscila a internet, cai a internet e o indivíduo do outro lado esteja naquele processo já em transe. Simplesmente o que vai acontecer com essa pessoa é que vai despertar, porque já não estará a ouvir nenhum comando, então só pode despertar, mas de forma nenhuma ficará presa num estado hipnótico. O que pode acontecer, que acontece muitas vezes, é, por exemplo, quando a pessoa faz uma regressão de um caso que tenha tido, por exemplo, um trauma, e a pessoa vai ter aquela sensação, aquela vivência daquele momento. Então, dependendo de caso para caso, a pessoa pode não aguentar prosseguir com a sessão, pode simplesmente bloquear e não querer ver mais o que está ali a acontecer
e pedir para ser retirada daquele estado. E quando isso acontece, geralmente a pessoa pode sair dali com um bocadinho de nervosismo e aqueles sentimentos mal trabalhados, porque não terminou na totalidade a sessão e saiu de lá com alguma angústia. Então, nesse caso, depois é necessário fazer um relaxamento a essa pessoa, porque geralmente sai de lá com choros, com aquela angústia daquele momento que vivenciou naquele processo e que de certa forma lhe bloqueou. Por quê? Porque ninguém diz nada que não queira dizer de forma consciente. Então, quando trabalhamos traumas, a pessoa pode ir encontrar uma informação, por exemplo, que acha que seja constrangedora, partilhar com o hipnoterapeuta. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai bloquear. Por quê? Porque não se sente confortável em partilhar o que ela encontrou lá. Então, ao não partilhar, ela simplesmente bloqueia e não trata do seu problema, porque é uma pessoa que conscientemente não diria aquele episódio a ninguém, prefere ficar com aquele episódio para ela mesma. Então, acaba bloqueando esse processo, pede para sair de lá, pede para ser retirada daquele processo naquele momento, e o que o terapeuta faz normalmente é retirar e depois relaxar a pessoa, mas pelo menos a pessoa já sabe a causa do seu problema, o que a pessoa não consegue ter de forma consciente, porque a hipnose ela acessa ao subconsciente, onde estão armazenadas todas as informações das nossas vivências. Então, o risco que temos realmente é esse, da pessoa ter algo desagradável que não consiga partilhar e não partilhe com o hipnoterapeuta, e dessa forma realmente é um bocadinho complicado ajudar essa pessoa que não queira partilhar essa informação. Por isso que aconselhamos sempre que, independente da situação, em psicologia há sempre o sigilo profissional. Então, tudo que for a partilhar em consultório, fica em consultório e não irá ser partilhado com ninguém fora do consultório. Então, nós aconselhamos que o indivíduo não tenha receio, não tenha medo nenhum de partilhar as suas vivências com seu terapeuta, porque só assim poderá ter ajuda adequada. Então, é importante frisar que tudo que for dito dentro de um consultório não irá de forma nenhuma ser partilhado com nenhuma outra pessoa, nem que seja membro da sua família, porque há aqui um sigilo profissional que deve ser realmente garantido. Então, não se limite, não tenha receio. Se for fazer um procedimento hipnótico, confie 100% no seu terapeuta e faça realmente até a sessão terminar, sem bloquear esse processo, para que realmente possa ter a ajuda adequada. Então, por hoje, terminamos por aqui o nosso tema sobre hipnose. Se tiver alguma questão a fazer-nos, deixe os seus comentários nas nossas páginas. Então, desde já, deixe o seu like se gostou do conteúdo, partilhe e siga as nossas redes, tanto o WhatsApp, tanto o Facebook, tanto o Instagram, tanto o TikTok. E deixe lá também o seu parecer sobre essa questão, deixe as suas inquietações que nós iremos responder oportunamente.